Olá, jovens. Professor Raísso aqui. Hoje nós falaremos sobre propriedades da multiplicação. A gente já passou conteúdo sobre multiplicação nas semanas anteriores, né? Então hoje a gente vai falar sobre algumas propriedades que a gente tem aí na multiplicação. Então, uma delas é o seguinte, né, que a gente sempre fala, multiplicando um número natural qualquer por zero, o resultado ele vai ser sempre o próprio zero, né? Então um exemplo que a gente pode ter aqui quando a gente multiplica aqui 5 vezes zero, isso vai dar zero. Por quê? A multiplicação a gente lembra que é a adição de parcelas iguais, né? Então se eu tenho 5 vezes zero, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o zero e vou somar ele 5 vezes. Quando a gente soma o zero 5 vezes aqui, isso vai dar igual a zero. Da mesma forma que quando a gente multiplica 20 vezes zero, isso aí vai dar zero porque nós temos aí uma adição de 20 parcelas iguais a zero. Uma outra propriedade da multiplicação que a gente observa é a propriedade comutativa da multiplicação. Vamos fazer o inverso aqui do que está acompanhando no livro. O que diz a propriedade comutativa da multiplicação? Diz o seguinte: em uma multiplicação de dois números naturais quaisquer, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Não altera o resultado. Como a gente já trabalhou, por exemplo, se eu tenho aqui 2 vezes 3, né? Eu trabalhou porque na aula passada eu falei, né? 2 vezes 3 é igual a 6. 3 vezes 2 também vai ser igual a 6. Então essa é a propriedade que é chamada de comutativa da multiplicação. Assim como a gente tem aqui esses exemplos aqui. Se eu multiplicar 14 vezes 25, isso é igual a 350. Se eu multiplicar 25 vezes 14, também vai dar 350. Assim como a gente tem vários outros exemplos que a gente pode colocar aqui. Por exemplo, 10 vezes 5. 10 vezes 5 a gente sabe que é 50. Se a gente multiplicar 5 vezes 10, isso também vai ser igual a 50. Então, a ordem aqui dos fatores não vai alterar o resultado. Observe que eu tenho o 10 primeiro aqui e o 5 por segundo, ou seja, essas duas parcelas aí. Aqui a gente já alterou, né? A gente colocou o 5, né, como sendo agora a primeira parcela e o 10 sendo a segunda. E o resultado ele é igual. Outra propriedade que a gente tem na multiplicação é a propriedade associativa da multiplicação. O que diz nessa propriedade? Em uma multiplicação de três números naturais quaisquer, podemos associar os fatores de diferentes modos e essa propriedade ser chamada de associativa. Ou seja, quando eu estiver multiplicando, por exemplo, aqui, ó, 5 vezes 12 vezes 23, e eu pegar aqui os dois primeiros fatores e multiplicar, que nesse caso dá 90, e depois desse resultado eu multiplicar por 23, meu resultado vai ser 2070. Mas se eu, nesse caso, conservar o 5 e não o 23, como foi nesse caso, e eu multiplicar os dois últimos fatores, que são o 18 e o 23, o meu resultado ele vai ser igual também, vai ser igual a 2070. Observem, 18 vezes 23, 414, vezes 5, 2070. Vamos usar os valores menores para a gente entender melhor, né? Ó, se eu multiplicar 2 vezes 4 vezes 5, né? Vamos usar aqui. Lembrando que o pontinho, viu, pessoal, também serve para representar a multiplicação, né? O que a gente é comum de ver é 2 vezes 4 vezes 5, utilizando o x. Quando vocês verem aí em livros, né, nas aulas, essa representação do pontinho aqui, isso também está representando multiplicação, viu? É bom relembrar isso para vocês. Então, multiplicando agora aqui primeiro esses dois fatores, ó. 2 vezes 4, 8. Agora eu vou pegar esse 8 aqui, e vou multiplicar com 5. 8 vezes 5, 40. Agora vamos fazer o processo inverso, né? 2 vezes 4 vezes 5. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois fatores aqui e conservar o 2. Ó. Eu vou multiplicar 4 vezes 5. Se eu repetir o 2 para depois eu multiplicar. Então, 4 vezes 5 é igual a 20. Certo? Agora, quando eu multiplicar 2 vezes 20, 2 vezes 20 é 40. Ok? A gente pode fazer mais outra coisa, ó, 2 vezes 4 vezes 5. Nesse caso aqui, vamos multiplicar o 2 e o 5. Ó. 2 vezes 5, colocar o 4 aqui, a gente alterou a ordem, né, da multiplicação. Então 2 vezes 5 dá 10. Agora eu vou multiplicar com 4, repito o 4 aqui, 10 vezes 4, 40. Então, essa propriedade associativa ela é verdadeira porque, apesar da gente manipular as parcelas, o resultado ele dá sempre o mesmo. Outra propriedade que a gente tem na multiplicação é a propriedade do elemento neutro. O que diz essa propriedade para a gente? Em uma multiplicação de um número natural qualquer por 1, o produto é sempre igual a esse mesmo natural. Então, nessas condições, o 1 é chamado de elemento neutro na multiplicação. E aqui nós temos um exemplo, né?
1 vezes 25 é igual a 25, e 25 vezes 1 é igual a 25. Então, independentemente da ordem desses fatores, o resultado ele sempre vai dar igual ao número natural que estiver sendo multiplicado por 1. Outros exemplos que a gente pode dar aqui, 2 vezes 1 que é 2, né? E 1 vezes 2 que é 2, ou seja, o resultado sempre vai ser aquele número natural que foi diferente de 1. Então, isso aí é a propriedade do elemento neutro da multiplicação. Uma outra propriedade bem importante que a gente utiliza na multiplicação é a propriedade distributiva da multiplicação, certo? E essa propriedade ela vai envolver aqui a adição, né? Como a gente está vendo aqui nesse exemplo, e a multiplicação. Então vamos observar aqui como é que a gente pode entender essa propriedade distributiva da multiplicação. Então a gente tem aqui, ó, 4 vezes 17 mais 32. Então como é que a gente pode calcular isso aqui? 4 vezes 17 mais 32 diz o seguinte, que esse 17 mais 32 eu vou repetir ele aqui 4 vezes, ou seja, eu vou somar ele 4 vezes, porque aqui é uma multiplicação, e a gente sabe que multiplicação é adição de parcelas iguais. Então, esse 17 mais 32 que a gente está vendo aqui, ele vai ser somado aqui 4 vezes, certo? Então, aqui, ó, tirando os parênteses, nós ficamos aqui com esses valores aqui, eliminando os parênteses, e a gente pode também fazer o seguinte, a gente pode juntar os valores que são iguais, ó, 17 com 17 com 17 com 17, ou seja, ele aparece 4 vezes, e o 32 também aparece 4 vezes. No final, a gente pode juntar eles aqui e observar o seguinte, ó. Como eu tenho 4 vezes 17, a gente pode escrever ele dessa forma, né, por meio da multiplicação, e o 32 também por meio da multiplicação. Então, a gente observa que 4 vezes 17 mais 32, que era a expressão que a gente queria resolver aqui no começo, ó, ele vai ser igual a quê? A exatamente 4 vezes 17 mais 4 vezes 32, certo? Então, a gente pode também usar outros exemplos, né? Mas continuando com esse exemplo, a gente observa o seguinte, ó. Para multiplicar um número natural por uma adição de duas parcelas, como a gente está aqui, ó, a gente tem um número natural, que no caso é 4, e as duas parcelas, né, o 17 e o 32, sendo somadas entre si. Então, o que a gente faz, no final das contas? A gente multiplica o número pelas parcelas e depois a gente adiciona os resultados obtidos. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. 2 vezes 4 mais 5. Então, pela propriedade distributiva, a gente pega esse valor e multiplica com 4, ou seja, fica 2 vezes 4, e soma com o produto de 2 vezes 5. 2 vezes 4 dá 8, mais 2 vezes 5 que dá 10, e 8 mais 10 dá 18. Então, a propriedade distributiva ela funciona dessa forma. Vamos ver um outro exemplo aqui, que também vai servir para a subtração, né, para a diferença. Se eu tenho aqui um número aqui multiplicando, né, uma subtração entre duas parcelas, eu também vou fazer a seguinte forma. Eu pego o 7 e multiplico com o 20, então fica 7 vezes 20, subtraindo com o mesmo 7 multiplicando o 11, então fica 7 vezes 11. Usando um exemplo aqui, vamos usar os mesmos números, ó, 2 vezes 4 menos 5, certo? Aliás, vamos, como a gente não trabalhou ainda, aqui vai dar um número inteiro, e vocês ainda não aprenderam essa questão de números inteiros, eu vou só alterar um pouco, fica 2 vezes 5 menos 4. Então eu vou pegar aqui o 2 e multiplicar com 5, certo? Menos o 2 que está multiplicado com 4. Então 2 vezes 5 dá 10, menos 2 vezes 4 que dá 8. 10 menos 8 dá 2. Então, essa propriedade é chamada de propriedade distributiva da multiplicação, ok? Então, eu quero também que vocês façam essas questões aqui, ok? Passei algumas questões para vocês, mas vamos observar essa primeira aqui. Diz o seguinte, ó. Sabe-se que A e B são dois números naturais, tais que A vezes B é igual a 237. Ele quer saber qual é o valor dessa expressão B vezes A. Então, utilizem o raciocínio lógico de vocês, que facilmente vocês vão conseguir saber quanto é o valor desse B vezes A. Ok? Se A vezes B é igual a 237, B vezes A vai ser igual a quanto? Vão lá nas propriedades, né, que a gente acabou de falar, né, que é a propriedade comutativa, distributiva, associativa do elemento neutro, e vocês facilmente vão conseguir saber quanto que é B vezes A. Ok? Então, próxima aula a gente vai falar sobre divisão,
no próximo vídeo, certo? Então que vocês acompanhem, espero que tenham entendido. Até mais!